noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso aqui todas as quartas-feiras, falando sobre o tarô. Eu sou a professora Edileia e hoje a gente vai falar sobre os mestres ascensionados. Nosso tema aí, teve gente que pediu já para que a gente falasse sobre isso há um certo tempo, então por isso que estamos aí conectadas. Deixa eu ver quem está entrando, pessoal aí, os nossos alunos. Hoje eu coloquei uma música aqui para a gente ouvir, para a gente entrar nesse clima, para relaxar. Maria Cunha, Aline, Cobata, Carla, boa noite. Boa noite, Maria Correia, Cândida Rosa, Maísa, boa noite para todos vocês. Boa noite, Vânia. Bom, tema mestres ascensionados é um tema que as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre o que são os mestres ascensionados. Eu vou tentar falar de uma maneira breve, porque é um assunto um tanto complexo e é um assunto que tem algumas controvérsias aí. Então, para quem está participando pela primeira vez, a gente geralmente divide o nosso encontro em duas partes. Na primeira parte, a gente fala, sobre o assunto, eu vou falar um pouco sobre esse tema, também, associando, discorrendo um pouquinho também sobre essa questão relacionada ao tarô. E na segunda parte, eu abro para vocês fazerem as perguntas de vocês sobre, o que vocês quiserem, consultando as cartas do tarô. Bom, a gente está aqui todas as quartas-feiras falando sobre algum assunto, sempre, preocupados não somente com o estudo do tarô, que a gente acha que de uma certa forma isso não é tão discutido, quais são os preparos necessários para um bom profissional, para um bom tarólogo, mas também um ponto que nós consideramos muito importante, nesse aspecto aqui no Núcleo Sapienza é o que é importante para ser um bom, para ter um bom jogo, para poder fazer uma boa prática do tarô e principalmente pensando não só no tarô para mim, o que eu preciso fazer para, fazer uma leitura de tarô boa e assertiva, mas também o que é necessário quando eu vou procurar um tarólogo. Então, para todos os aspectos, essa nossa proposta aqui, os nossos encontros, não é somente falar sobre o tarô, sobre o significado das cartas e tudo mais, mas também dar dicas para que você que estuda o tarô possa se ajudar, possa também ajudar o seu próximo, principalmente o seu consulente no momento que você vai receber, que você vai dar as suas orientações ou você vai recebê-lo numa consulta. Deixa eu ver, o pessoal está entrando aqui. A Carolina Jucila, boa noite para todos vocês. Boa tarde para quem vai ver a gente no outro momento e bom dia para quem está aí do outro lado do mundo assistindo a gente, pessoal do Japão, que a gente tem, alunos aí no Japão. Bom, coloquei a música aqui, por quê? Porque uma das formas para a gente entrar em contato com essa energia dos mestres ascensionados é por meio da meditação. E a gente vai, no final dessa live aqui, a gente vai fazer um exercício, ligado aos mestres os mestres ascensionados ligados à grande fraternidade branca. Bom, primeira pergunta é: o que são os mestres ascensionados, Qual a diferença dos mestres ascensionados para os anjos, por exemplo? Muitas pessoas confundem, os mestres ascensionados com anjos, com arcanjos ou com alguns nomes de pessoas conhecidas e de certa forma famosas que passaram por esse plano, pelo plano terrestre, e que também trouxeram ensinamentos para nós aqui, Os mestres ascensionados são, de fato, espíritos que encarnaram, tiveram uma experiência física aqui nesse plano e nas suas sucessivas encarnações, ou quando, na sua última encarnação, eles não acumularam karma, muito pelo contrário,
né? Eles não tiveram pendências, vamos assim dizer. Então, os mestres ascensionados são espíritos de muita luz, né? De muitos ensinamentos e de muito poder no que diz respeito ao poder mental, poder espiritual. Então, os mestres ascensionados são espíritos que tiveram uma experiência carnal. Isso os diferencia e muito no caso, por exemplo, dos anjos ou dos arcanjos, que a gente falou, inclusive, numa outra live, né, que os anjos e arcanjos, eles nunca tiveram uma experiência carnal. E aí uma outra questão, os anjos e os arcanjos não têm sexo. Por mais que nós, né, a gente atribua algum nome, por exemplo, Miguel, Rafael, são nomes que nós atribuímos ao gênero masculino, né? Sabemos que os anjos e arcanjos não têm sexo. Mas diferentemente dos mestres ascensionados, que temos nitidamente, né, atributos de mestre ou mestra, quando nos referimos às mulheres. E aí, os mestres, então, né, como uma forma de construir um centro de força, um centro de energia, se agruparam, esses mestres, no que nós chamamos de grande fraternidade branca. Grande por quê? Porque abraça, né, todo o nosso país, todo o nosso planeta, mas também se, né, abraça a outros planetas, a outras dimensões próximas ao nosso planeta. Fraternidade por quê? Né? Porque fraternidade corresponde a um agrupamento de irmandades, de pessoas que estão ligadas pelo mesmo princípio, pelo mesmo objetivo. Qual é o objetivo dessa fraternidade? A evolução. Buscar transmitir ensinamentos para nós, seres encarnados, com esse objetivo de evolução, de melhora nossa. Para que nós, por exemplo, consigamos, né, ser pessoas, seres, né, mais iluminados, mais serenos, mais tranquilos. Pessoas né, que amam genuinamente ao próximo, que não sejamos egoístas, que sejamos muito pelo contrário, altruístas, né, passivos. Então, os mestres dessa grande fraternidade se reúnem com esse objetivo de transmitir ensinamentos. E aí nós vamos ver pessoas que, uma vez ou outra, canalizam as energias desses mestres ascensionados. Então, os mestres, né, dessa grande fraternidade, não poderíamos chamar de irmandade, poderia chamarmos de irmandade também, mas foi atribuído o nome de fraternidade. É composto por seres, né, do sexo masculino ou sexo feminino. Aí uma outra questão, né, do detalhamento. Grande fraternidade branca. Por que branco? Né? Por quê? Porque todos esses mestres são brancos, são pessoas da cor da pele, né, clara, não são da cor de pele escura, não. É porque o branco é justamente a soma de todas as cores. E o branco é a luz pura e genuína nesse aspecto. Mas, dentro da grande fraternidade branca, se um dos atributos desses mestres é justamente a transmissão de luz, a transmissão de energia, a transmissão de ensinamentos, esses mestres, né, são responsáveis porque, segundo a própria fraternidade, por 7 raios de cor. Temos perguntas? Tem 2. Vamos lá. Primeira, a Sônia Lopes pergunta: esses mestres nos auxiliam no Reiki e no Tarô? Podemos pedir ajuda a eles? Obrigada, Sônia. E a Paula Lima perguntou assim: como conseguir contato com os nossos mestres ascensionados? Olha que ótimo. Paula, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Esses mestres, eles são sim responsáveis por, enfim, uma série de ensinamentos que são transmitidos. Por exemplo, no Brasil são muito conhecidos, e penso que em alguns países, né, não sei como é que é a distribuição efetivamente dessa questão, os florais, né? Nós temos, por exemplo, os florais de Saint Germain,
que são essências de flores, né? E que foram atribuídas e orientadas por um dos mestres, que é o mestre Saint Germain, que é o mestre do raio violeta, né? Então, o mestre Saint Germain foi responsável por isso. Uma das formas de se entrar em contato, por exemplo, com o mestre Saint Germain, inclusive, é por meio das flores, das essências florais. Então, os mestres ascensionados são responsáveis por, enfim, uma série de atributos. São, né, não só por ensinamentos, muitas pessoas canalizam mensagens desses mestres ascensionados e recebem orientações não só desses mestres, mas de toda uma hierarquia que está abaixo desses mestres. Então, por exemplo, para cada um desses mestres, nós temos 7 grandes mestres, né? Há aí uma controvérsia, porque tem pessoas que dizem que são mais, mas o que sabemos, o que temos como oficial, seriam efetivamente os 7 mestres que estariam ligados aos 7 chakras, por exemplo, os nossos 7 chakras. Dentro desses mestres, nós temos uma outra hierarquia, compostos por mais 7 ordens. Então, nós vamos ter os mestres ascensionados, nós vamos ter os arcanjos, os anjos, os Elohims, os devas, os seres cósmicos, os seres auxiliares e os mensageiros de Deus. Então, imagina quanta gente não tem trabalhando para nos auxiliar, não é mesmo? Nos ajudando nesse momento nos nossos estudos, sejam no estudo do tarô, sejam nos nossos estudos em busca da nossa evolução. Vamos lá, tem mais perguntas? Tem. A Lua Cris pergunta. Boa noite. Há uma imagem definida dos mestres? Há uma imagem definida para cada um desses mestres. A gente está até trabalhando aqui num texto, né? Sempre que a gente prepara a live, a gente costuma atribuir, né? Elaborar um texto para vocês que possam orientar. Há uma imagem, sim, atribuída a cada um desses 7 mestres, né? Se você procurar o site da Grande Fraternidade Branca, penso que você vai conseguir encontrar isso, se você tiver com, né, muita pressa, e até temos materiais que a gente pode depois colocar em disponibilidade para vocês. Mais uma? Tem mais uma pergunta, da Rita Isabel Azevedo. Boa noite, Rita. Ela pergunta assim, existe um mestre específico para cada problema que vivemos? Por exemplo, para problemas de amor, a qual podemos pedir ajuda? Isso, então, boa pergunta, Rita. Na verdade, para cada um desses mestres que eu comentei, que são 7, eu vou falar sobre eles agora, nós temos um raio, né, com uma determinada cor, e cada um deles vai ter um atributo, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu falei da espiritualidade, o raio violeta seria esse raio de Saint Germain, né? O raio, né, o mestre Saint Germain é esse responsável pelo campo da espiritualidade, pela transmutação e pela libertação. Então, frequentemente, quando estamos passando por alguma adversidade, por exemplo, superação de algum problema, pedimos ao mestre Saint Germain, que é o mestre responsável pelo raio violeta. E aí, já que a gente entrou nesse aspecto, eu vou falar dos outros mestres. A gente tem, né, o primeiro mestre aí, que as pessoas numa escala falam, é o mestre El Moriá, que é o mestre responsável pelo raio azul. Abaixo desse mestre eu vou ter o arcanjo Miguel, né? Que é muito associado aí a um arcanjo, muito associado à espiritualidade também. Um outro mestre, a gente vai ter o mestre Lanto, que é responsável pelo raio dourado. E abaixo desse mestre, a gente vai ter o arcanjo Jofiel. É isso? Jofiel. Aí, no terceiro raio, a gente vai ter o raio cor-de-rosa. E é uma mestra Rowena. E a gente vai ter o arcanjo Samuel. Quarto raio, o raio branco, o mestre Serafis e o arcanjo Gabriel. O mestre Hilarion
responsável pelo raio verde. E aí a gente vai ter o arcanjo Rafael, que a gente até falou sobre esses arcanjos uma outra vez, não é mesmo? O próximo raio, sexto raio, é o raio do rubi dourado. E a mestra é uma mestra chamada Nada. E o nome do arcanjo é o arcanjo Uriel. E o sétimo raio, ou assim, né, como eu comentei, é o raio violeta, que é o raio responsável pelo mestre Saint Germain. Temos pergunta? Temos, na verdade. Tem uma da Rosângela dos Santos. A Rosângela dos Santos, ela pergunta assim: os mestres se reúnem 2 ou 4 vezes ao ano. Como fazer o ritual dos mestres? Boa pergunta. A gente vai deixar uma dica para vocês para fazer essa orientação, para entrar em contato aí com esses mestres. O que a gente sabe, assim, das pessoas que canalizaram realmente mensagens dos mestres ascensionados, né? Há um preparo físico e espiritual para isso, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, a própria pessoa que canalizou todos os florais de Saint Germain aqui no Brasil, né? A Neide Mangornari, né? Essa senhora ficou um bom tempo fazendo preparo aí, né? Tanto no que diz respeito à questão espiritual, seja pelas meditações ou até mesmo o preparo físico, se abstendo, né, de uma alimentação vegana, né, de bebida, enfim, uma série de outras questões para poder estar o mais próximo possível desses mestres ascensionados. Tem pessoas que podem perguntar, nossa, então eu vou incorporar o mestre ascensionado. Não, esses mestres não são espíritos que incorporam ou que baixam em alguns, né, terreiros de Umbanda ou até mesmo em centros espíritas. Por isso que nós não falamos que nós, né, as pessoas não falam que elas recebem mensagens ou que psicografam mensagens, né? Eles são canalizadas, ou seja, elas são intuídas as mensagens destes mestres. Vamos lá? A Adriele Svarovitz pergunta: quem é Adonai Tsedayoshi? Adonai Tsedayoshi. Eu não conheço com esse nome, mas provavelmente, pelo que você me fala, eu vou inclusive pesquisar. Deve ser algum desses 7 ordens, essa hierarquia. Eu confesso que eu não consigo memorizar todos esses nomes, né? Mas provavelmente deve ser uma dessas 7 ordens aí, porque para baixo de cada um dos 7 mestres, nós vamos ter um arcanjo, vamos ter diversos anjos e diversos Elohims, ou seja, é como se fosse realmente uma pirâmide, só que o topo da pirâmide nós temos aí os 7 mestres e por aí vai, ou seja, é uma infinidade, de fato que a gente chamaria de uma legião de seres trabalhadores aí, tá bom? A Rita pergunta: há algum baralho de tarô dos mestres? Isso, assim, Rita. No Brasil a gente tem, né, o tarô, né, da Grande Fraternidade Branca. Nós não podemos chamar de tarô, viu, Rita? Porque na verdade ele não tem as 78 cartas. Ele é um conjunto de cartas, se eu não me engano, eu acho que ele tem 42. Eu infelizmente não consegui comprar a tempo de trazer para vocês aqui para vocês verem, né? Mas eu sei que existem outros fora do país. Eu particularmente não conheço, nunca manuseei, só aqui no Brasil mesmo, que é esse da Fraternidade Branca. Da mesma forma como a gente também vai ter tarô dos anjos também, que às vezes vai, né? Às vezes eles vão ter 78 cartas, como esse daqui que eu trouxe para vocês hoje, ou outros que vão ter uma quantidade menor, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Luciana Butinhão Fredo pergunta: quais são os outros 6 mestres? Quais os nomes deles? Não sei se você já falou. Não, eu falei dos 7 mestres. Eu vou repetir. O El Moriá, responsável pelo raio azul. O mestre Lanto, responsável pelo raio dourado. A mestra Rovena, responsável pelo raio rosa. O mestre Serafis, responsável pelo raio branco. O mestre Hilarion, responsável pelo raio verde. O mestre Rubi Dourado, né? A mestra
Rubi Nada, responsável pelo raio Rubi Dourado, e o Mestre Saint Germain, responsável pelo raio Violeta. Tá bom? É isso aí. Temos perguntas? Na verdade, temos 2 comentários. A Jumali comentou: adoro ler e tentar entender um pouco mais sobre os mestres ascensionados, sobre cada qual no seu determinado raio. Temos tanto para aprender e uma mentalidade tão fechada ainda. Que Deus nos ajude. É verdade. E a Simone Aquino, né? Boa noite, querido Edilé, depois de alguns anos Boa noite. Aqui hoje, repleta de saudades de vocês e de eterna gratidão pelas vibrações. Adoro vocês. Obrigada, Simone. A Simone andou aí, né, no hospital, aí, internada um tempo. Bom tê-la de volta, Simone. Obrigada pela participação. A Adriele Svarovski comenta: estou fazendo a desobsessão do São Miguel Arcanjo. Quem é Astra? Ela pergunta. Ela também falou que esse Adonai é citado na oração do Miguel Arcanjo. Acho que agora Entendi. Então, o Arcanjo Miguel, né, responsável aí junto com o Mestre Moriá, responsável pelo raio azul, né, ele sim seria um desses defensores aí, junto com o Arcanjo Rafael, mas o Arcanjo Miguel seria um desses defensores ligados também à questão da espiritualidade. No caso, né, a gente tem formas de canalizar essa energia. A gente, né, eu vou passar para vocês depois, mas uma das formas é na hora que você estiver fazendo a meditação, você imaginar verdadeiramente esse raio descendo sobre você, né? É sempre orientado que se faça isso, por exemplo, que você não esteja, por exemplo, com o estômago muito cheio, que você tenha feito, né, uma alimentação mais leve, beba bastante água, procure ter pensamentos positivos, né? Sempre é muito recomendado que se faça isso. No caso, né, sejam dos mestres ascensionados ou dos anjos, dos arcanjos, perdão, sempre é pedido dessa forma. Os nomes, efetivamente, né, estão embaixo dessa hierarquia, que ela é muito grande. Ela não é uma hierarquia, como eu comentei, é uma pirâmide que vai crescendo cada vez mais. Então, nesses casos, os nomes que você disse, eles estão abaixo desse mestre El Moriá, que estaria, a qual o arcanjo Miguel está relacionado. São trabalhadores, são mensageiros que estão ligados aí, tá bom? Tem só um comentário da Sônia Lopes, que ela diz assim, ela faz um comentário em relação à pergunta da Rita. Ela diz que há um baralho chamado Dorém Virtue Da Dorim. Dorém Virtue Mestres Ascensos. É esse que você tinha comentado? Então, eu sei que existe, obrigada, Sônia, eu sei que existe esse baralho, mas eu confesso que eu não tenho, eu não vi, então eu não posso dizer sobre ele, né? A orientação que se tem, esse baralho, por exemplo, é um baralho da Doreen, é a mesma autora, né, que você comenta, é o mesmo que a gente tem aqui. E esse é um baralho dos anjos, né? E eu chamo, de fato, ele é de fato um tarô, porque ele tem as 78 cartas, e cada uma das lâminas a gente vai ter o nome de um arcanjo. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, vamos mostrar aqui? Arcanjo Jofiel. Era só um pouquinho, deixa eu... Hoje a gente tá... Hoje a gente tá sem o Luiz, que tá sempre com a gente aqui ajudando, né? Olha lá. Aqui, tá vendo a carta da estrela? Olha lá, Arcanjo Jofiel, né? E aqui eu tenho, vamos ver se eu acho aqui, ó, Arcanjo Miguel, que você comentou, a carta 10. Então, nesse tarô aqui da Doreen, a gente tem uma imagem de algum desses anjos, desses arcanjos. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui para mostrar para vocês. Olha lá, aqui o Gabriel. E a orientação que a própria autora dá, né, e é uma orientação que a gente sempre recebe, e eu particularmente gosto muito de fazer isso, quando eu quero pedir alguma mensagem dos anjos para mim, né, o que eu costumo fazer? Eu abro o tarô,
esse tarô especificamente, eu peço essa mensagem, né? Leio vejo qual é o significado dela, procuro estudar sobre esse arcanjo, né? Que está respondendo ali para mim, qual é a mensagem que ele traz. E eu sempre procuro fazer uma meditação, por isso que eu comecei hoje o nosso encontro com uma música, né? Eu gosto muito de ouvir essas músicas de meditação e eu sempre mentalizo essa imagem do arcanjo que aparece aqui para mim no jogo, né? Eu separo nesse caso os arcanos maiores e menores e faço essa meditação. E eu te garanto que é muito positivo, tá bom? Pratique. A Beatriz Alves, ela pergunta: os mestres ascensionados têm ligação com os avatarás? É isso? Avatares. Avatares? Então, escreveu avatarás. Isso, tem. Então, olha só, aí é um assunto controverso nesse sentido, né? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem que, por exemplo, Buda, que Jesus, que, enfim, outros nomes aí conhecidos, fundadores de religiões que sejam, seriam avatares ou seriam, né, nesse sentido, mestres ascensionados, né? E aí nós vamos ter uma série de outros nomes aí, fundadores de filosofias, fundadores de outras religiões, que as pessoas costumam atribuir a eles, né, a qualidade, vamos assim dizer, de um mestre ascensionado. Oficialmente isso não é aceito, né? Eles seriam sim seres iluminados, mas são pessoas que nesse sentido tiveram uma passagem nesse plano e que têm, né? Não necessariamente precisam mais encarnar, mas que não estão nesse aspecto dentro dessa fraternidade como mestre ascensionado. Provavelmente eles estão numa daquelas hierarquias, aquelas 7 ordens que eu comentei com vocês, mas não necessariamente eles seriam um dos mestres, tá bom? O Carlos Bento, né, ele pergunta: para mim, ter contato direto com algum dos 7, né, mestres, tem que ter algum tipo de mediunidade? Carlos, Carlos Bento. olha, Carlos, se a gente for pensar que todos nós temos algum tipo de mediunidade, todos nós somos médiuns, somos mediadores, então é possível sim que a gente entre em contato com esses mestres ascensionados. Mas eu penso que se eles são seres, eles são espíritos de uma energia muito pura, a tal ponto que são pessoas que não têm karma, não têm nada a cumprir nesse plano, e se são seres que não precisam, né, encarnar, e são de extrema consciência, extremamente evoluídos, e que nos, né, possibilitam essa evolução, né, ajudar as pessoas na sua evolução, então, para que a gente consiga canalizar a energia deles, uma mensagem deles, minimamente a gente tem que ter esse preparo, né? Então eu entendo a necessidade de você, por exemplo, se abster de determinados alimentos, de determinados pensamentos, né? A sua conduta moral, né? O seu preparo físico, energético principalmente. Ele precisa ser trabalhado para que você consiga se aproximar, né? Ou até mesmo conseguir se aproximar e ter a sua energia o mais pura possível para conseguir se aproximar e canalizar essa mensagem dos mestres. Então, o que eu observo das pessoas que canalizaram mensagens desses mestres são pessoas que fizeram esse preparo, porque sem o qual a gente de fato não vai conseguir, vai ter essa dificuldade pela densidade da nossa energia, né? Nós, seres encarnados, somos seres densos, pela nossa alimentação, pela forma como nós vivemos, pelos nossos pensamentos e sentimentos negativos, tudo isso faz com que a massa que nos envolve, né, o nosso corpo carnal, nos prende dessa forma pela densidade do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então isso dificulta. Agora, é possível? A qualquer um de nós é possível, né, de acordo
Obviamente, se a gente conseguir fazer esse preparo, não vejo problemas. A questão é, vamos buscar isso? Esse é o nosso desafio, não é? Obrigada pela pergunta. Olha, a Ana Isabelle, ela estava comentando assim, que ela nunca consegue conexão, ela nunca consegue ver. Aí a Paula Lima falou assim, sai e volta a entrar. Tipo assim. Aí a Adriele comentou, é normal sentir energias fortes na cabeça, tipo raios da oração de Arcanjo Miguel? Obrigada, pois está me ajudando muito, pois sou média de cura e preciso exercitar mais. Que ótimo, que bom, a gente tem o raio verde, é um dos raios que trabalha muito com a energia de cura, né, do Arcanjo Rafael, né? Sim, é possível, o Arcanjo Miguel, quando você faz as meditações, é possível sim. Se você sente alguma coisa, uma vibração, ou seja, você vai sentir de repente como se fosse alguma coisa picando, ou você vai sentir um formigamento em alguns desses chakras, ou no caso, você falou do chakra do coronário ligado ao Arcanjo Miguel, possivelmente você está trabalhando esse chakra, você está trabalhando justamente, né, absorvendo essas boas energias. Uma das questões é justamente fazer as orações e as meditações com esses anjos, né, com a própria oração desses arcanjos aí, é uma das formas de se entrar em contato. Se a gente for pensar, que eu comentei da outra vez, que os anjos, os arcanjos, são mensageiros de Deus, né? Então, eles poderiam sim nos auxiliar na promoção e na conexão com esses mestres ascensionados que estariam ainda acima dos anjos e arcanjos, tá bom? Vamos lá, eu vou pedir pela primeira vez pro pessoal que está assistindo aí para curtir, compartilhar a nossa live, né? Nas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, para que as pessoas conheçam o nosso estudo, o nosso trabalho com o tarô. Você percebe que a gente não fala só sobre tarô, né? A gente já está aí há um tempão, né, falando. Nosso objetivo aqui não é simplesmente falar sobre tarô, que é importante, mas também assim, o que nós precisamos e podemos fazer para ter uma melhor conexão com os nossos guias, mestres, mentores, ou até mesmo ter uma tranquilidade e fazer uma leitura mais assertiva para a nossa evolução e para a ajuda do nosso próximo, não é mesmo? Tem uma pergunta da Rosângela Santos. Vamos lá, boa noite, Rosângela. É verdade que existe 144 mil pessoas na Terra que vão ascender? Olha, Rosângela, eu não tenho... Oi? Eu não tenho absolutamente certeza se são tantos assim, né? Eu já escutei essa afirmação dentro de uma conduta religiosa aqui no Brasil, dentro dos Testemunhos de Jeová, né? São chamados assim. Eu tenho dúvidas com relação a isso, né? O que eu soube é que o número não é tão grande, me parece que o número é bem menor de pessoas que vão ascender. E muitas pessoas, né, atribuem as grandes catástrofes que acontecem no país a justamente esse processo de purificação do planeta, né? Seja o processo de fome, miséria, as guerras, as grandes catástrofes estariam associadas a isso. Eu acho que esse é um assunto extremamente polêmico, né? Aí a gente vai ter teorias aí, pessoas que pensam de um jeito, pensam de outro. E olha, sinceramente, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão a gente vai fazer aí várias e várias lives para falar sobre esse assunto, tá bom? Mas o importante é o que a gente está fazendo para a gente melhorar, né? O que a gente está fazendo, né, para ajudar o próximo, mas principalmente para evoluir, para que a gente não precise reencarnar tantas vezes e com tantos problemas ou com tantas dores ou passar por tantas privações, né? O que a gente está fazendo para melhorar? Essa é uma boa pergunta, não acha? Temos mais perguntas? Olha, pelo que eu... A Janaína Souza perguntou assim: a leitura com o tarô dos anjos é igual dos outros? Boa, Janaína. Então, sim. Esse tarô dos anjos, a inspiração dele é do tarô de Marsella.
Ele não tem em termos de desenho, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui na leitura. Ele não tem uma interpretação semelhante ao tarô, a inspiração dos desenhos, perdão. Não é com base no tarô do Rider-Waite, que é a grande maioria, né? Ele tem uma inspiração no tarô de Marselha. Nesse sentido, não muda o significado da carta, mas muda o desenho, né? A forma como está representado aqui o desenho, isso mudaria. Nesse caso desse tarô aqui, a gente vai ter uma mensagem aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Né? Travou? Não tá aparecendo. A gente vai ter aqui uma mensagem embaixo, tá vendo? Então, essa mensagem seria uma mensagem atribuída no significado da carta, né? E aí nos ajudaria nesse sentido. Para o pessoal que fica curioso aí, deixa eu mostrar a caixinha desse tarô. Ó, essa aqui é a caixa do tarô, desse tarô dos anjos, tá bom? Aqui no Brasil a gente não tem esse tarô. A gente vai ter outro, por exemplo, quem trabalha muito com o tarô dos anjos no Brasil é a Mônica Bonfilho. Inclusive eu fiz curso de tarô com ela há 26 anos atrás. Ela quem trabalha com o tarô dos anjos, mas a Mônica Bonfilho não utiliza as 78 cartas, então ela fez atribuições específicas, ela trabalha com os arcanos maiores e as cartas da corte, algumas cartas dos arcanos menores. Ajuda muito, sim, mas não chamaríamos assim nesse sentido de tarô, porque não tem as 78 cartas, tá bom? Obrigada pela pergunta. E aí, já compartilhou a live na linha do tempo? Já? Vamos lá, ajudar a gente a divulgar aí o nosso trabalho. Esmeralda Huber, né? Halber. Isso. Boa noite. Boa noite, Esmeralda. Poderíamos relacionar os mestres ascensionados com os tronos da Umbanda? Aí ela colocou em parentes chakras. Olha, então os mestres ascensionados estão ligados os mestres ascensionados estão diretamente ligados com os chakras nesse sentido. 7 mestres, 7 cores, né? 7 chakras. A gente até comentou sobre isso umas aulas atrás, né? A Umbanda, da forma como ela está organizada, e especificamente a Umbanda sagrada, que relaciona os 7, né? 7 tronos, assim. A sua criação foi inspirada nesse sentido, nessa questão dos 7 chakras, ou poderíamos dizer dos 7 tronos, né, os 7 raios aí dos mestres ascensionados. Eu não poderia dizer que teriam a mesma equivalência, mas penso que na sua elaboração, né, o fundador tenha feito dessa forma assim. Precisaria sim, de fato, fazer uma atribuição nesse sentido, dessa questão da equivalência. Tem muita relação? Tem sim, tem muita relação. Mas, por exemplo, a atribuição dos tronos, né, das suas forças e os nomes que foram atribuídos não corresponderiam exatamente aos mestres ascensionados, tá bom? Obrigada pela pergunta, Esmeralda. A Rita, Isabel, né? Sim. Os mestres podem nos ajudar a conhecer as nossas vidas passadas? Boa pergunta, Rita. Os mestres podem. Eles podem nos ajudar se houver a necessidade e for de nosso merecimento, né? Uma das questões importantes, inclusive no próprio estudo com os anjos, é justamente entender qual é a nossa missão e nos ajudar nessa evolução. Então, dos objetivos justamente dos mestres ascensionados é nos ajudar no cumprimento da nossa missão. Justamente porque os mestres ascensionados, quando estiveram nesse plano, cumpriram a sua missão e não deixaram nada pendente para outras vidas, ou seja, eles não acumularam karma para que seja, né, tenha necessidade de reencarnar, ou seja, eles cumpriram absolutamente a sua missão e ainda assim ajudaram outras pessoas na sua evolução. Esses mestres também podem nos ajudar nesse sentido, né? Mas aí a pergunta que eu faço, Rita, é: você conhece qual é a sua missão? Uma das questões é
a gente propõe justamente isso, o tarô. O tarô nos ajuda nesse sentido, né? Não só nos ajuda no entendimento da nossa missão, qual o nosso propósito de vida, como poderemos cumprir, mas também nessa conexão com as vidas passadas. Precisa de muito estudo e precisa muito, inclusive, dessa conexão com outras vidas, com os mestres. Eu tenho feito meditações diárias com os anjos para me ajudar nessa conexão e fazer esse estudo relacionado com outras encarnações e até mesmo com a missão de vida, né? O que a gente chama, a gente propõe um estudo chamado Mapa da Vida, justamente entender qual é a nossa missão, como cumprir e quais são as encarnações, ou seja, o que a gente traz de outras vidas para essa vida de pendência, né? Obrigada pela pergunta, Rita. Temos mais? A Suelen Sul, ela comentou assim: adoraria entender mais Boa sobre noite. minha vida espiritual, sobre minha missão na Terra. Sei que tenho uma missão, mas não tenho nenhum tipo de auxílio. Tem alguma... Tenho, Suelen. Olha só, né? O que a gente... eu comecei a fazer esse estudo já tem algum tempo, né? Nos últimos meses até com mais orientação. Eu tenho recebido muita orientação e ajuda espiritual nesse sentido. A gente faz sim um estudo, que eu chamo esse estudo de Mapa da Vida, né? Em que a gente traça a partir do nome, a data de nascimento da pessoa. A gente estuda, né, entendendo quais são as últimas encarnações da pessoa e qual o seu propósito de vida, né? Ou seja, qual é a sua missão de vida e quais são as etapas que você vai passar para te ajudar nesse cumprimento da sua missão. O tarô tem, né, não só me ajudado, mas as pessoas para quem eu tenho feito esse estudo têm ajudado aí as pessoas a entender, né? Porque às vezes a gente acontece as coisas na vida da gente, a gente não sabe qual é o caminho, qual é o objetivo. O tarô tem nos ajudado nisso, né? As pessoas que fazem o curso de tarô acabam justamente se conhecendo e entendendo um pouco mais sobre a vida, sobre o seu caminho, os seus caminhos, e daí, de novo, entendendo nesse sentido qual é a sua missão e como fazer para evoluir. É mais ou menos esse aí a nossa proposta, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? O pessoal tá curioso aí para abrir as cartas, é isso? Na verdade, deixa eu ver se tem. Acho que assim, as pessoas já estão. As pessoas estão querendo as perguntas, né? Então vamos lá. Só fala do curso de chá, Olha só, eu comentei, né, que os mestres ascensionados são 7 mestres ascensionados responsável, né, cada um responsável por um raio de luz, né, que são os 7 raios. Então, esses 7 raios corresponderia sim aos nossos 7 chakras, né? Por isso que a gente vai ter aí cada um dos nossos chakras com uma cor diferente. Nesse sentido, eu quero te convidar, então, se você quer conhecer mais sobre os chakras, sobre esses mestres ascensionados também, mas principalmente sobre os chakras, para você poder trabalhar melhor com eles. A gente está com um curso de chakras aqui no Núcleo Sapienza, né? Começou semana passada, mas dá tempo de você entrar. O curso é um mês só. Entra lá na nossa página www.nucleosapienza.com, né? E no próximo mês a gente vai estar aí com o curso de tarô de novo, tá? As matrículas vão estar, né, vão ser abertas agora no final do mês. Fica atento aí, tá bom? Vamos lá para as perguntas para o tarô. Olha só, como é que a gente faz as perguntas para o tarô? As perguntas precisam ser diretas. Essas perguntas precisam ser objetivas. Então, você escrever trabalho, saúde, dinheiro, namoro, marido, família, fica muito subjetivo, né? Você quer saber sobre dinheiro? Eu posso tirar aqui várias cartas e vou falar de uma maneira muito ampla sobre dinheiro. É importante que você faça as perguntas de maneira direta. Por exemplo, eu vou ter uma entrevista de emprego amanhã. Eu vou ser bem-sucedido? Ou o tarô tem uma orientação para me dar? Ou eu estou com um problema de saúde, eu quero saber se eu vou conseguir, né, me curar, se vai ficar tudo bem.
Então, as perguntas precisam ser diretas. É importante que seja feito dessa forma, tá bom? Porque senão fica muito difícil da gente poder orientar aí o pessoal nesse sentido, tá bom? A gente estava falando sobre os anjos, né? Tiveram muitas pessoas que me perguntaram: eu quero saber qual é o meu anjo da guarda. Então, manda um e-mail pra gente aqui, contato@nucleosapienza.com, com o seu nome e a sua data de nascimento, que eu vou mandar para você, né? A oração para você fazer para o seu anjo da guarda e qual o nome do seu anjo da guarda, tá bom? Vamos lá para as perguntas? Calma aqui, na verdade, assim. O Facebook. Não, as pessoas começaram a mandar as e a perguntas... gente não pôs a mensagem tá de bom, corte, tá bom. senão... Ó, calma, vai Hoje dar tudo vai ter certo. calma, Né? A gente tá com um membro a menos aqui. Vamos lá. Vamos para Paula Lima, que é a primeira aqui, que ela já tinha. Paula Lima, como está a minha evolução espiritual? Vamos ver, Paula Lima, como está a minha evolução espiritual? Como está a minha evolução da Paula? Paula Lima, vamos ver. Dá para pôr a câmera aqui? Vamos lá, câmera. Desculpa. Olá. Cavaleiro de Espadas. Era só um pouquinho. Dá para ver? Isso, é que a gente tá sem o Luiz aqui que tá, né? Vamos colar. E a câmera, né? Paula Lima, eu acho que você tá bastante em busca mesmo, Cavaleiro de Espadas, né? Fala isso, você tá assim, na sua evolução, você tá bem caminhando a passos bem largos, eu diria, né? A rainha de paus, rainha de fogo, mostra que eu acho que você deve ter dado um salto muito grande na sua evolução. Eu penso que é como se tivesse, né, você tivesse ultrapassado aí, subido vários degraus na sua evolução. E eu acho que você está indo muito bem. O 6 de espadas fala que é o momento de você começar a olhar ao redor. Olha as coisas que estão acontecendo para que você possa enxergar a vida e as situações com uma outra perspectiva. Você evoluiu muito, certamente. Você com certeza deu um salto muito grande. Mas ainda há coisas para você praticar, eu diria. Então, o 6 de espadas para mim é olha ao redor, né? Veja o que está acontecendo para que você possa agora praticar na sua evolução, tá bom, Paula? Boa sorte. Vamos, pessoal, já compartilhou aí a live na linha do tempo? Já nos grupos, tem grupos aí que você faz parte? Ajuda a gente aí a divulgar o trabalho, tá bom? A Rita Azevedo pergunta: meu filhote de 4 patas tem uma ferida na patinha. Vou levar no veterinário para cuidar da vacina, tosquia e check-up. Ele é muito agressivo e precisa sempre ser sedado. É um filho para nós. Gostaria de saber como é que vai correr esse procedimento. Vamos ver como é que vai ser o procedimento com o filhote da Rita, né? Penso que deve ser um cachorro, né? 3 de paus. Eu acho que vai ser preciso mesmo a sedação, como você mesmo falou. Ele realmente é um animal, vamos dizer assim, forte. O cavaleiro, o rei de paus mostra que ele é forte, né? E nesse sentido vai ser um pouco difícil aí, vai precisar realmente da sedação. O 4 de fogo, para mim me chama a atenção, Rita, se você já costuma trabalhar com ele com algum passe energético, ou reiki, ou o jorei, ou se você ministra florais, né, para ele, a gente tem os florais de Saint Germain, os florais de Bach, eu recomendaria que você fizesse alguma coisa para ele assim. O 3 de terra, 3 de ouros, também reforça essa questão, Rita. Eu acho que vai correr tudo bem, tá? Eu acho que vai ter dificuldade sim de sedação nele, mas eu acho que vai correr tudo bem para ele aí, tá bom? Boa sorte, Rita. Depois você me conta. Vamos lá? A Nara Vieira, eu preciso de um emprego. Dá uma olhada se vai demorar. Gratidão. Nara, vamos ver se vai. Nara, vamos ver se vai melhorar, né? Se ela vai conseguir um emprego, a Nara. Vamos ver se a Nara vai conseguir um emprego. Olha, Nara, 5 de copas, né? 5 de água.
Mostra que eu acho que sim, eu acho que você, eu vejo que você está bastante assim emotiva, né? Bastante sensível a esse processo. A carta do Arcanjo Ariel, olha, a carta da força aqui, o Arcanjo Ariel diz que eu acho que você vai, eu acho que você é bastante determinada e bastante guerreira. O Arcanjo Ariel tá falando aí, hein? O 3 de fogo, 3 de paus, mostra que tem novos desafios, novos planos. E a carta da sacerdotisa aqui, né? Deixa eu ver qual que é o nome. Arcanjo Raniel, olá. Mostra que sim, eu acho que vai. Eu não sei se você tem o seu próprio negócio, Nara, mas eu acho que você poderia investir mais no seu próprio trabalho. Aqui o 3 de fogo diria justamente para você isso. Traz novos planos, novos trabalhos. E a carta da sacerdotisa fala também sobre isso, né? Você sendo dona do seu próprio negócio, pensa um pouquinho nisso, mas eu acho que tem novos trabalhos para você sim, tá bom? Boa sorte. O R.A. Fernandes pergunta: me chamo Wilson Fernandes Rodrigues. Quero saber se irei ser demitido ainda este ano do trabalho. Nossa, Wilson. Isso. Wilson quer saber se vai ser demitido esse ano. Nossa, Wilson, você acha isso bom? Não sei, né? Tem gente que de repente quer 7 de paus. Mostra que tá um tanto um tanto desafiador isso lá no seu trabalho, né? Eu acho que tem aí muitas pessoas como se estivesse disputando isso, né? A atividade. A carta da estrela mostra que eu acho que se é isso que você deseja, eu acho que vai ser positivo para você, né? A carta da estrela é uma carta de otimismo, de boa sorte, ou seja, mesmo que para alguns isso seja algo negativo, para você isso vai ter uma conotação positiva. O 2 de ouros mostra você recebendo ajuda nisso, né? Então acho que essa demissão vai te ajudar nesse processo para que você consiga se restabelecer, se organizar aí financeiramente, ou de repente dar uma guinada na tua vida aí, né? Uma coisa que você esteja em busca, viu? Boa sorte, tá? Esse ano do trabalho, boa sorte para você. A Jusceli Rodrigues. Boa noite, Jusceli. Perguntou: boa noite, professora. Eu gostaria de saber sobre minha saúde, se está tudo bem. Falo de Portugal. Jusceli? Jocelina Rodrigues quer saber como é que está a saúde dela. Ora, pois, Jocelina. Beijo grande pro pessoal de Portugal que está assistindo a gente. Jocelina, 10 de ouros. Para mim, eu acho que sua saúde está bem, Jocelina. Eu não vejo problemas nela aí. Eu vejo talvez você fazendo alguns exames, né? Mas eu vejo sim que é importante que você cuide da sua saúde. O 3 de espadas mostra você aí, né, dando mais atenção, provavelmente fazendo alguns exames, mas eu não acho que é alguma coisa, né, realmente preocupante. A carta do Sol aqui no final é uma carta extremamente positiva, mostra que assim, qualquer que seja o problema que vier, e eu acho que pode ser sim algum problema relacionado a cansaço, alguma coisa relacionada a estresse, eu acho que você vai ter uma boa recuperação, porque a carta do Sol é uma carta extremamente positiva. Eu não vejo problemas graves na sua saúde, tá bom, Juscelina? Beijo grande para você e para todo mundo de Portugal que está assistindo a gente aí. Vamos lá? Tem uma pergunta aqui da Emi Soares. Boa noite. Eu estou em processo de separação do meu casamento. Em paralelo, comecei um trabalho novo há pouco mais de um mês, em um local totalmente improvável. Eu tinha decidido não ficar, mas aconteceram várias coisas e acabei ficando. Acontece que eu conheci alguém neste lugar e me sinto muito fortemente que não é um acaso do destino. Tenho uma sensação muito forte que se trata de um reencontro e que existe uma missão que deve ser cumprida. Preciso saber se estou enganada a esse respeito e que esse encontro vem trazer na minha vida. A pessoa, ela colocou como R. Dantas. Ela se chama Emi Soares. Emi Soares e o R. Dantas. Qual que é a missão que a Emi Soares e o R. Dantas têm juntos?
Pajem de espadas. Eu penso, né, que dentro dessa missão, acho que você já de fato tem um reencontro. Eu acho que vocês devem ter tido algum conflito em uma outra vida. Provavelmente vocês estiveram juntos, mas houve esse conflito e essa separação. Vocês, eu diria, a carta do eremita mostra como se vocês estivessem já buscando esse reencontro há um certo tempo. Então eu diria que essa não é a primeira encarnação que vocês estão juntos e por isso essa afinidade tão rápida entre vocês dois. O 10 de ouros mostra que essa é uma oportunidade que a vida está dando para vocês para esse reencontro. E eu acho que sim, eu acho que vai ser extremamente positivo. E eu penso que essa se ela não é a última, é uma grande oportunidade para que vocês resolvam isso. O 9 de espadas mostra que não vai ser fácil, vai ter desafios entre vocês para vocês cumprirem essa missão. Eu quero puxar mais 2 cartas aí. A carta da lua mostra essa conexão cósmica entre vocês dois, ou seja, uma grande oportunidade que a espiritualidade está dando para vocês. E o cavaleiro de fogo mostra que eu acho que ele é uma pessoa assim confiável e vocês podem ter um relacionamento, um resgate. É importante que os dois estejam conscientes disso, né? Converse com ele, tá bom? Vamos ver se ele está sentindo a mesma conexão que você está sentindo por ele. Eu penso que sim. Boa sorte, tá bom? A Kerley Kepler Araújo, ela pergunta: o que eu posso fazer para melhorar minha sintonia com o espiritual? Kepler Araújo, é isso? Olha, antes de abrir as cartas, eu vou até orientar as pessoas. Eu acho que assim, uma das primeiras coisas é a gente buscar, né? A gente quer sempre que a espiritualidade venha até a gente, mas a gente não promove essa ligação. Então, quantas vezes a gente medita? Quantas vezes a gente faz isso? Tem gente que acha que é muito chato fazer isso. Então, uma das coisas é a meditação, né? É você parar, centrar, pensar, procurar se concentrar. Pode ser na chama de uma vela, pode ser em algum outro elemento. Essa conexão precisa ser promovida, né? Então, se você não fizer, não der essa busca, fazer uma oração, né? A oração que você gostar naquele momento, põe uma música suave, é uma maneira de você encontrar e promover essa conexão. E pode te ajudar aí. Vamos lá. Kepler, é isso? Vamos ver o que ela pode fazer para ajudar na sua evolução espiritual. O 7 de copas, olha só, o 7 de água, ele fala justamente sobre isso, né? A gente fica esperando que as coisas aconteçam e não dá um passo nessa evolução. O 10 de espadas mostra que está na hora de você realmente trabalhar o teu mental. Eu vejo que a tua mente te boicota, de repente excesso de pensamento, fica pensando muito nas coisas e não consegue, né? Não vai atrás dessa conexão. Outra carta, 8 de espadas, ó, de novo, 8 de ar. De novo falando sobre a sua mente aí que te boicota, ou seja, o excesso de pensamentos pode ser um dos caminhos que te atrapalhe nessa conexão, né? Então precisa buscar, né? Uma meditação, pode ser uma meditação guiada, te ajudando nesse processo, que é o que a gente às vezes faz aqui na nossa live, pode te ajudar aí, tá bom? Boa sorte, Kepler. Peraí, aqui é ler e voltar a fazer o outro. Não dá, né? Fazer as duas coisas, né? A Juliana Gazzani pergunta: Boa noite, Juliana. Ela falou: boa noite, professora. Primeiramente, gostaria de dizer que estou amando seu curso de baralho cigano. Obrigada, Juliana. Quanto à minha pergunta, gostaria de saber se meu marido irá conseguir ir ainda este ano para o exterior por motivos de mudança. Obrigada. Vamos lá, ver se a Juliana Gazzani vai conseguir, marido dela, né? Vai conseguir mudar, ir para o exterior como está imaginando. Olha só, a carta da justiça. Aqui mostrando que eu acho que vai. É importante o estudo, conhecer verdadeiramente, né? Aí o que vai ser feito. Sabe aquela coisa de analisar direitinho para onde vai, ver a papelada,
a parte burocrática. 3 de espadas mostra aí uma certa dificuldade, eu acho que justamente nessa parte burocrática que vocês estão desenvolvendo, por isso que a primeira carta, a carta da justiça, fala verdadeiramente sobre tomar cuidado com isso, olhar bem para isso. O rei de ouros mostra uma ajuda, para mim aqui é uma ajuda de alguém, né? Alguém que provavelmente vai ajudar vocês nesse processo, pode ser até a pessoa do exterior que vai ajudar vocês aí no processo. E o as de água de copas, dizendo que vai ser muito positivo. Boa sorte, viu, Juliana? Obrigada. Vou pedir para o pessoal aí para compartilhar a live na linha do tempo, tá? Vamos compartilhar a live para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Compartilha nos grupos que você faz parte, tá bom? Vamos lá? Janaína Souza, ela falou, obrigado por abrir as perguntas. A minha pergunta é se vou casar este ano. Juliana Souza. Janaína Souza. Janaína Souza quer saber se vai casar esse ano. Janaína Souza. Olha, Janaína, a carta do mundo. Primeira carta, nossa, extremamente positivo. Eu acho que vai. 3 de ouros mostra você guardando dinheiro e fazendo planos. 3 de copas. Eu acho que vai ser um bom momento de alegrar, de festejar aí com as pessoas, com os amigos. E o 8 de fogo, 8 de paus, dizendo aí que tem as suas dificuldades assim do começo, de planejar o casamento e tudo mais, mas eu acho que vai ser extremamente positivo, viu? Boa sorte, hein? Casamento. A Nara Vieira pergunta: preciso de um emprego. O tarô pode me ajudar? Vai demorar muito? Não sou aposentada. Nara Vieira, isso? Isso. Vamos ver se ela vai conseguir um emprego, é isso? Ela está perguntando assim, uma ajuda do tarô, talvez até uma recomendação. Olha, vamos ver, né? Vamos ver o que o tarô recomenda para ela. 8 de ouros, eu acho que sim, você vai ter aí, tem dinheiro aí à vista. Eu não sei se você está envolvida com algum curso, se você tem procurado, né, mudar de área ou fazer algum curso de renovação, como é que a gente chamaria isso? Reciclagem, obrigado. Algum curso ligado a essa questão da reciclagem. Eu vejo isso muito firme aqui nessa carta. O Cavaleiro de Paus mostra você indo em busca, talvez você até fazendo parceria com algumas pessoas. Não sei se você está propondo, pensando em abrir algum negócio, tá? Eu até arriscaria dizer isso. Se você está propondo, talvez seja um bom momento aí para você. Eu acho que você vai ser bem sucedida, tá? Não só pelo pajem, mas o 3 de paus aqui no final reforça isso também, tá? Por que não, né? Por que não mudar de área? Por que não pensar em novos planos, em novas atividades aí para você, né? Por que não? Boa sorte, tá bom? Depois você me conta. Olha lá, muda a câmera. Ai, desculpa. Vamos lá. A Suelen Su falou, boa noite. Boa noite, Meu nome é Suelen. Suelen Cristina de Freitas. Preciso de uma orientação da minha vida que está desorganizada. Queria saber se tem a ver com a minha vida espiritual. Suelen Cristina de Freitas. Suelen Cristina de Freitas. Vamos pegar uma orientação do tarô para a vida dela, que ela falou que está desorganizada, né? Vamos ver o que o tarô tem a nos dizer. A Suelen Cristina. Olha, Suelen, o rei de espadas. Olha lá a câmera. Opa, é que eu tô tentando ver. Hoje o dia tá assim, né? Trocar o... Vamos lá. Luiz, volta. Luiz, volta. Isso. Fica bom logo, né? Suelen, olha só. O rei de espadas fala pra gente aqui a necessidade de você traçar um plano, né? Eu costumo dizer muito para as pessoas que me procuram, quando a gente não sabe onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, às vezes não sabe qual é o caminho que a gente vai percorrer. Então, eu digo aqui
de pronto para você a necessidade de você traçar um plano para sua vida. A carta do louco reforça que às vezes a gente precisa arriscar. Arriscar no sentido de dar um passo, sabe? Fica tão preso às vezes aos planos e tudo. Seja ousada nos seus planos. Acho que às vezes você precisa arriscar um pouco isso. Todas as cartas vão falar pra gente sobre esse aspecto. O 6 de ar, o 6 de espadas também fala muito sobre isso. Muito pensamento e pouca ação. 8 de espadas também. Traçar um plano é importante, mas executá-lo é um desafio. Então pense, a primeira carta que vem para você é a carta do traçar um plano, mas a segunda carta é tome uma atitude. Eu não acho que esteja ligado a uma questão espiritual, mas eu acho que está ligado a uma questão de falta de iniciativa, tá bom? Boa sorte. A Mia Antunes pergunta. Boa noite, Mia. Queria saber sobre a minha relação, se ela vai ser duradoura. Meu nome é Marlene Antunes e do meu companheiro é Miguel Mendes. Marlene Antunes e Miguel Mendes. Quer saber se essa relação vai ser duradoura. Vamos ver. Marlene Antunes e Miguel Mendes. Vamos ver se essa relação será duradoura. Sete de fogo. Eu acho que vocês têm uma energia muito grande, né? Vocês, o casal, tem uma energia muito boa, muito, sabe? Um entrosamento muito significativo entre vocês. A carta do mago também reforça isso. Vocês têm uma conexão, vocês se dão muito bem. E o rei de copas mostra. Eu acho que sim, eu acho que tem tudo para ser um relacionamento extremamente positivo e muito frutífero. De muito amor verdadeiramente, tá? Confia, mas lembre-se sempre do diálogo, né? Lembre-se sempre disso, tá bom? Boa sorte. Patrícia Sancharulo. Olá, vamos lá. Irei logo voltar a trabalhar, muito tempo desempregada. Patrícia Chancharulo. Vamos ver, Patrícia. Vamos tê-la aqui de volta, Patrícia. Patrícia Chancharulo. Vamos ver se vai arrumar um emprego logo. Vamos ver. 6 de terra, 6 de ouros aqui. Fala que sim, Patrícia. Eu acho que você vai conseguir um emprego. O 3 de espadas mostra que você tem tido alguns nãos aí, muitas decepções, né? Você falou que já está há um certo tempo. O cavaleiro de copas mostra que tem alguma pessoa que vai te ajudar, algum amigo que provavelmente, alguém que você conhece vai te ajudar aí. E eu acho que aqui o 8 de fogo mostraria você novamente tendo aí algumas entraves nesse sentido. Eu acho que você vai ter ajuda, eu acho que vai ter uma oportunidade para você. Tem desafio? Tem, Patrícia, mas lembre-se de trabalhar a tua energia para você conseguir atrair essa pessoa que vai te oferecer essa proposta, tá bom? Vai ter dificuldade de adaptação? Vai, Patrícia, mas vai ser muito positivo para você e para o seu crescimento, tá bom? Boa sorte. A Carla Maria Rodrigues pergunta. Boa noite, Carla. Estou sem energia. Será problema de saúde ou parte espiritual? Vamos ver. Vamos ver. Carla Maria Rodrigues. Carla Maria Rodrigues. Vamos ver. Qual é a origem da falta de energia da Carla Maria Rodrigues? Muito bem, Carla. 6 de água. Eu vejo que tem um lado emocional que te abala bastante, tá? E esse lado aí, algumas decepções que eu acho que tem um desgaste energético muito grande. Existe sim uma parte mental sua que eu acho que te trai. Então eu não acho que o seu problema é espiritual no sentido de
alguém fez algum trabalho espiritual para você, algum trabalho de magia, alguma demanda. Eu não acho que é isso. Eu acho que há um desgaste seu, talvez por excesso de pensamento, excesso de atividade. Então precisa ponderar um pouco mais aí, tá? Eu acho que uma meditação pode te ajudar, algum processo que você venha a fazer, que você precisa, na verdade, equilibrar as suas atividades, né? Isso pode estar drenando a tua energia. Uma desorganização no que diz respeito à sua parte mental, às suas atividades de trabalho, à sua atividade espiritual, à sua atividade de descanso. Eu acho que isso é importante para você. Equilibre as suas atividades, eu acho que você vai conseguir ficar bem, tá bom? Boa sorte. Vamos lá? Vai, pergunta você. Não, desculpa. Jumali. Olá, Olá, Edvaldo. Ju. Vou começar a trabalhar de modo independente no salão que pertence a outra pessoa. Vou alugar uma cadeira em agosto ou setembro. Acho que é agosto. E quanto tempo vou ter minhas clientes? E assim o dinheiro para os gastos de salão e meu salário. Acho que era mais, talvez... Saber se vai dar certo, né? Dar certo. Jumali quer saber se vai dar certo o trabalho dela. Vamos procurar resumir, né? Aí, Jumali, vamos ver se vai dar certo o trabalho da Jumali. Olha, outra carta quis vir junto. Jumali. Jumali, eu acho que você vai ter a dificuldade inicial com relação a arrumar a conseguir fazer a sua clientela, desenvolver as pessoas. Eu acho que isso é uma questão inicial. 10 de espadas reforça isso também, essa dificuldade inicial, ou seja, vai ter sim alguns embates. Eu não sei se as pessoas ao seu redor vão querer, né, talvez te boicotar um pouquinho, então fica bastante atenta. Eu te oriento a começar o trabalho lá de uma maneira tímida, né? Não chegue assim, sabe? Eu sou a pessoa que mais sabe. Não. Chega de uma maneira humilde, chega de uma forma, sabe, tranquila lá. Eu acho que você não fica muito tempo nesse trabalho, tá? A carta do carro mostra, para mim, você vai ter uma passagem por esse salão. Você não vai ficar lá por conta dos embates. Eu vejo uma energia um tanto, mas não é uma energia fluida nesse trabalho, tá? Então você pode passar por lá, mas eu acho que vai ter uma outra oportunidade depois. A carta do carro mostra que tem novos caminhos para você. Boa sorte. Rolo M. Helena, ela pergunta. Boa noite. Ela queria saber se vai conseguir vender a casa dela ainda este ano. Rolo M. Helena. Rolo M. Helena. Vamos ver se ela vai conseguir vender a casa dela ainda esse ano. 4 de fogo. Mostra que está difícil, né? Ou seja, tem um planejamento, tem uma atividade aí sendo desenvolvida, vocês têm se esforçado aí. A carta da lua mostra que está meio obscuro nesse aspecto. O pajem de espadas, eu acho que você vai conseguir, deve ter uma oferta aí inesperada. Alguém deve vir com alguma oferta aí que vocês não estavam... Quando sabe que você já cansou, não acha que não vai vir mais algum convite, de repente vem, eu acho que você vai ter uma proposta aí, tá bom? Boa sorte. E fica confiante, né? Confia para dar tudo certo. Próxima. Peraí, agora, né? É que deu uma travada aqui, peraí. Às vezes o Facebook... caiu a transmissão. Caiu? Não, as pessoas escrevem, né? É que às vezes dá alguns problemas mesmo, né? A Ana Paula Silva Garcia, ela pergunta. Olha, professora, falei com você Boa em noite. particular e não passei no concurso. Gostaria de saber se há algo me atrapalhando. Vamos ver se há algo atrapalhando. Ana Paula Silva Garcia. Silva Garcia. Algo atrapalhando Ana Paula Silva Garcia? Olha, Rei de Espadas mostra que a necessidade de você
se empenhar bastante nesse sentido, no seu trabalho, nos seus estudos. O 10 de copas mostra para mim aí, talvez, eu não sei como é que é a questão seu do apoio familiar, como é que a família está aí reagindo, te auxiliando nesse processo, né? O rei de espadas, então assim, eu diria que tanto o rei de copas como, não, o cavaleiro de espadas e o rei de espadas mostra a necessidade de você trabalhar o seu mental, né? Ou seja, porque espadas é mente, então eu diria que o que te trai nesse sentido é justamente a sua mente. Eu preciso que você se organize, que você se oriente nesse sentido aí. Eu não vejo alguma coisa atrapalhando você, de te impedindo, como se fosse uma barreira. Eu vejo uma necessidade de você se dedicar mais. O 8 de ouros é uma carta que fala muito sobre planejamento. Então, sabe, diante daquilo que você fez, os estudos que você fez, reveja os seus estudos, reveja os conteúdos, né? Peça apoio familiar nesse sentido, pode pedir para algum professor, alguém que seja mais capacitado, que possa te ajudar aí nesse estudo, né? Seja se você fez algum cursinho, alguma coisa assim, pode ter a necessidade de você rever os conteúdos que você estudou para ter um melhor desempenho, tá bom? Boa sorte. O 8 de ouros fala pra gente, né? 8 de terra, fala pra gente que é possível dar certo, mas precisa esse replanejamento, vamos assim dizer, tá bom? Boa sorte. A minha Antunes pergunta, boa noite. Boa noite. Queria saber sobre a minha relação Já perguntei. Já perguntou? Já perguntou. Essa perguntou. Desculpa. Visitar algumas voltas. Vamos lá. A Rosângela Santos. Boa noite, Rosângela. Meu noivo, Luiz Eduardo Bonfim Lopes, está com um apartamento para vender há mais de um ano e está encontrando dificuldades, né, por não ter clientes. Gostaria de saber se vai demorar muito essa venda. Como é o nome dele mesmo? Luiz Eduardo Bonfim Lopes. Luiz Eduardo Bonfim Lopes vai conseguir vender o apartamento? Eu vejo que ele tem se esforçado bastante, né, para conseguir isso. 5 de ar mostra também isso, ou seja, tá difícil realmente. O 8 de fogo mostra assim, uma concorrência, eu acho que tá difícil por conta do mercado que tá bem restrito nesse sentido. O 8 de... Nossa, quanto 8, né? Os dois 8 aqui, né? O 8 de terra diz que tem estudos aí, eu acho que vão ter propostas e a necessidade de ele rever. Mas talvez ele também precise rever se o valor que ele está pedindo, né? Se ele está coerente com aquilo que está sendo, né? De acordo com o que está no mercado. Essa é uma questão importante também, tá bom? Boa sorte, tá? A Maria Rosa Coren perguntou. Boa noite, sobre Maria. Minha vida profissional, professor. Tem alguma específica? Ela quer saber sobre a vida profissional dela. Se tem alguma orientação, né? Alguma novidade. Maria Rosa. Vamos ver a vida profissional dela. Eu vejo que você deve ter tido algumas propostas. Vamos lá, olhar. Teve algumas propostas e essas propostas não foram, talvez, atendidas, né? E eu vejo que você, de certa forma, está um pouco cansada, um pouco desiludida aí. O As de Ouros mostra que tem novidades aí para você. O As de Terra, As de Ouros, tem novidades para você nesse campo do trabalho, tá? Uma nova proposta, provavelmente, Maria Rosa. O 3 de Fogo aqui, 3 de Paus, mostra novas atividades, novas funções também para você, tá bom? Talvez esse novo convite aqui traga novas atribuições, novas funções para você aí, tá? Depois você me conta aí, boa sorte. A gente tá com 1h20, você quer fazer então, eu quero.
Vamos lá, última pergunta que eu vou abrir para a gente fazer a nossa meditação, tá bom? Para a gente ajudar aí se conectar com esses mestres. Sobre o processo? Não. Ela comentou que tem um processo jurídico a decorrer contra o administrador. Acho que ela quer saber se tem alguma... Margarida Prata. Prata. Vamos ver. Margarida Prata, sobre o processo judicial da Margarida Prata. E a gente depois vai fazer a nossa meditação. Margarida Prata. Pagem de água mostra que tá, o processo, né, realmente está correndo, mas não com tanto empenho, né? Precisa se empenhar um pouco mais aí. O as de fogo, as de paus, mostra que tem uma nova saída, talvez uma nova alternativa, alguma estratégia que vocês não estavam pensando verdadeiramente e que deve aí vir para vocês, né? O 3 de fogo mostra um acordo sendo feito, e eu acho que esse acordo tende a ser bastante positivo. E a rainha de ar mostra, né, você conseguindo esse êxito aí, tá bom? Boa sorte, eu acho que vai dar certo. E há alguma alternativa aí para ser, uma saída aí para ser realizada, tá bom? Boa sorte. Bom, vamos lá fazer a nossa meditação? Vamos? Eu vou ver se eu acho uma carta. Vamos ver uma carta aqui. Vamos ver. Vamos embaralhar para a gente fazer. E eu sempre gosto de fazer uma oração. Eu sempre inicio os nossos cursos, as nossas aulas e todo o atendimento com o tarô e até mesmo essa live. Eu sempre gosto de fazer essa oração que eu recebi, né? E eu vou fazer com vocês agora. Então, deixa eu colocar uma música. Deixa eu ver aqui no meu... Vou pôr a música aqui no celular, porque não fica mais fácil. Vamos ver. Dá para ouvir? Bem baixinho, né? Vou pedir, então, para o tarô uma carta aí para ajudar a gente nessa meditação. Vamos ver. As de Copas, ó. Vou mostrar para vocês aqui a carta. A carta do As de Copas. Dá para ver aqui? Aqui, ó lá. Carta do As de Copas pra gente. Mas vamos lá. Então, nesse momento, eu vou me arrumar melhor na cadeira aqui. Eu vou colocar minhas mãos no colo, fechar os meus olhos. Procurar respirar fundo. Não consigo respirar tanto porque eu tô gripada, mas vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, procurar serenar as nossas mentes. Nesse momento, você pode, se você escolher, né, fazer a meditação com algum anjo, ou algum arcanjo, ou algum dos mestres ascensionados, você pode ter essa imagem dele à sua frente, para que você possa visualizar, né, para que seja a última imagem que você visualize antes de você fechar os seus olhos, e então essa imagem vai ficar na sua mente quando você fechar os seus olhos. Respirando fundo. E nesse momento, imaginando que os nossos corações estão serenos, as nossas mentes ligadas à imagem a qual nós vimos, temos na nossa frente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos anjos de luz, aos espíritos protetores, aos guias, mestres e mentores, aos anjos, aos mestres ascensionados da grande fraternidade, ao qual nos ligamos nesse momento, pedimos o seu amparo e proteção e a permissão nesse momento para realizar a nossa atividade. Então, nesse momento, nós imaginamos que uma luz branca desce do nosso altar, desce de cima e nos liga ao nosso topo da mente, da nossa cabeça, ao nosso chakra coronário.
essa luz que desce sobre a nossa cabeça, os nossos cabelos, que cobre a nossa face, que continue a nos envolver e a descer sobre os nossos ombros, os nossos braços, que percorre toda a nossa coluna, chegando aos nossos quadris, percorrendo as nossas pernas, os nossos joelhos. E essa luz que nos envolve e que nos transmite essa paz, que aquece os nossos corações e os nossos corpos, acompanhada de uma leve brisa, e nos transmite toda a tranquilidade e serenidade de nossos corações e nossas mentes. E nesse momento nós sentimos nosso anjo da guarda, os nossos anjos de luz, nos envolvendo nesse momento com as suas boas energias, nos amparando nesse momento. Retirando de nós todas as aflições, os pensamentos negativos, todas as energias densas que possam nos impedir nesse momento. E então, nesse momento, uma luz, um raio violeta de Saint Germain nos envolve e desce sobre o nosso chakra coronário e percorre todo o nosso corpo, cada um dos nossos órgãos, das nossas células, preenchendo com as suas boas energias, nos transmitindo paz, tranquilidade e serenidade. Que o raio violeta de Saint Germain possa percorrer todos os nossos corpos, serenando os nossos pensamentos, e que essa energia, essas boas vibrações estejam conosco ao longo desse dia, dessa noite e ao longo dessa semana. Boa noite a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Namastê.